Mina Loy e sua crítica à estética da impessoalidade. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Escritura Estilhaçada, Manifesto Feminista, Notas sobre a Existência e Outros Escritos, da Mina Loy, uma edição publicada pela editora Sem Cabeças, com tradução da Maíra Mendes Galvão. Este livro é uma reunião feita pelo editor Roger Conover de textos e poemas encontrados entre os papéis da autora, da Mina Loy, estilhaços que têm em comum certo efeito de captura de impressões sobre a existência, como caquinhos de espelho que refletissem fragmentos do estar vivo, essa coincidência estranha, como diz ela. A Mina Loy foi uma escritora inglesa vanguardista que nasceu em 1882 e que, portanto, participou do primeiro movimento modernista anglófono, ao lado de nomes como Gertrude Stein, para quem ela dedica, inclusive, um dos poemas aqui do livro, Ezra Pound, T.S. Eliot. Mas, apesar de fazer parte do movimento, ela tinha algumas ressalvas à produção da impessoalidade no modernismo, e a sua postura desafiadora e um tanto quanto ambígua em relação a essa estética impessoal logo se faz notar aqui nos seus escritos. Conforme a gente vai lendo seus textos, a gente percebe que esse caráter dúbio da sua relação com a impessoalidade tem origem em dubiedades do próprio conceito da impessoalidade em si. Por exemplo, há um trecho na página 9 em que ela diz, num texto chamado Notas sobre a Existência, nossa pessoa aparente, que marca os limites do ego, embora pareça o que devemos ser, é na verdade onde nos ausentamos. Nossa pessoa aparente permanece um manequim imutável, composto por acidente. Esse tipo de constatação que a Mina faz talvez seja mais fácil e até mais conveniente de entender e de demonstrar quando a gente pensa na aparência das mulheres e em como a nossa impersonalidade é muito relativa, porque toma como referência a personalidade masculina. Logo, então, qualquer expressão de impessoalidade, especialmente no início do século passado, soaria, e muitas vezes ainda soa, como uma expressão masculina. Aos homens é dado o direito de individualidade, mesmo quando impera essa impessoalidade, enquanto que para as mulheres essa impessoalidade funciona como uma imposição, na medida em que, culturalmente apenas, nós somos, por definição, o oposto do homem e, portanto, a negação da universalidade que privilegia o homem como um sujeito absoluto. Ou seja, nós seríamos impessoais por natureza. Tem um texto excelente sobre a obra da Mina Loy, escrito pela pesquisadora Christina Walter, está disponível no site do Laboratório Modernista da Yale, de Estudos Modernistas da Yale. Tá em inglês, obviamente, mas eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser saber mais, porque é um texto muito bom mesmo, em que ela diz que a Mina parecia sentir que essa impersonalidade modernista, chave estética desse período, era um luxo que as mulheres não poderiam bancar. Uma mulher, e por extensão o seu trabalho, não alcança a impessoalidade porque ser mulher é uma condição que nos define e define o nosso estar no mundo tão categoricamente que não nos é dada sequer a chance de se livrar dessa definição por alguns momentos. Daí o ranço da Mina por essa perspectiva impessoal que estampava a produção da época e para a qual ela vai criar uma alternativa, como que formulando a sua própria estética impessoal. Eu sei que falando assim parece complicado de entender, mas saibam que explicar é mais complicado ainda. Isso porque a literatura da Mina Loy, os seus mecanismos e seus motores são profundamente peculiares. Tomemos como exemplar o seu Manifesto Feminista, um texto que está presente aqui neste livro. Esse texto foi escrito em 1914, como uma carta, então ele não foi pensado exatamente para ser publicado, e de fato ele não foi publicado por ela, e começa com a seguinte frase: o movimento feminista como está instituído agora é inadequado.
Logo de cara fica evidente a atitude provocadora que se estende por todo o texto e que bem ilustra as palavras da tradutora Maíra Mendes Galvão, tradutora deste exemplar aqui, no excelente pós-fácil dessa edição, quando ela diz que, e aqui eu cito, há uma desconfiança embutida tanto no tom quanto na forma que não se conforma com o embuste da tradição. Aqui a Maíra está falando especificamente sobre a poesia da Mina Loy, mas essas colocações certamente cabem à totalidade dos textos que integram esse livro, e eu diria que essa desconfiança que parte da autora e marca os seus textos se prolonga até chegar a nós, leitores, que de imediato ficamos também desconfiados do que ela escreve, muito provavelmente como um efeito buscado, um efeito da trapaça que a Mina adota como método. Antes de falar mais sobre a fraude e a reordenação como um dispositivo literário, eu quero me demorar mais um pouquinho nesse manifesto e em um outro aspecto dele que também chama a atenção de imediato, ao menos chamou a minha atenção de imediato, que é a sua aparência formal mesmo. Assim que eu passei os olhos por esse texto pela primeira vez, eu tive a impressão de que se tratava de um texto surrealista. Uma impressão que se manteve ativa na medida em que a sua pontuação, a sua formatação e as suas costuras formais e argumentativas parecem mesmo brincar, ou brotar de subcamadas do real, ou seja, do terreno surrealista, do terreno do surreal. É curioso como a Mina se apropria da índole inflamada da forma do manifesto, característica dessa forma, com todas as especificidades que decorrem da urgência, por vezes irracional e agressiva, de manifestações dessa espécie, e como a Maíra aponta no seu pós-fácil mais uma vez, não só incorre em errâncias gramaticais, non-sequitur e frases truncadas, como propositalmente as evidencia, incluindo talvez o furor da juventude que possibilita tal manifestação. Em cima então dessas protuberâncias, dessas deformações, dessas deformidades, a Mina vai então criando declarações sobre a atuação feminista no mundo ocidental naquele momento. É engraçado que o teor do texto, em grande medida, se aproxima do futurismo, então rola essa mistura bastante improvável ou essa aproximação entre o futurismo e o feminismo, aliando aquilo que ela considera pertinente ou positivo em cada um deles enquanto corrente política. Ela contesta tentativas de reforma e defende que o único método feminista adequado é a demolição absoluta, que viabilizaria o estabelecimento de uma identidade propriamente feminina que não tomasse como referência o masculino. No fim das contas, o que ela defende nesse manifesto é que a mulher deixe de enxergar a si mesma como a negação do homem, deixe de observar os homens para descobrir o que não é e vasculhe dentro de si para encontrar o que é. E isso talvez sirva para que a gente entenda melhor como opera a noção de impessoalidade partindo da Mina Loy. Para ela, essa impersonalidade deveria servir à nossa emancipação, para que a gente pudesse, a partir da indefinição, chegar à libertação de descobrir quem nós realmente somos e não uma mera negação do masculino que nos submete a sempre orbitar ao redor do homem. Um dos primeiros passos para isso, segundo ela, seria demolir a divisão das mulheres em duas classes, a amante e a mãe, fadadas a escolher entre o parasitismo ou a prostituição, vassalas ali da própria virtude. Para tanto, ela sugere alguns caminhos um pouco drásticos, eu diria, ainda que façam sentido, tipo a destruição total da virgindade, tida como símbolo maior da virtude de uma mulher, para que por meio dessa profanação, digamos assim, nós ficássemos livres para encontrar as nossas virtudes verdadeiras, intrínsecas ao nosso ser e não à nossa identidade de gênero. Daí ela parte para uma proposta bastante questionável, fundamentada nesse pressuposto biológico
que nos difere dos homens, de que, e aqui eu cito, toda mulher de inteligência superior deveria perceber sua responsabilidade com a raça humana de produzir filhos em proporções adequadas aos membros incapazes ou degenerados de seu sexo. Essa é uma colocação problemática em vários pontos. Primeiro, por defender que há mulheres superiores a outras por tal e tal razão, e depois por pontuar como uma responsabilidade feminina a maternidade, numa perspectiva que ela considera futurista, mas é tão futurista quanto patriarcal, né? Então, por mais interessante que possa ser esse manifesto, ele de fato me parece que ela perde um pouco a mão ali, chegando mais pro final do texto. E ainda assim, por mais que eu discorde de muitos dos seus argumentos, eu não vejo isso como um grande problema, sobretudo porque esse não foi um texto escrito para ser publicado, né? Como eu mencionei anteriormente. Ele foi escrito como carta, e eu imagino que a Mina não tenha buscado divulgá-lo depois, porque ela estava ciente do seu caráter controverso e polêmico. Um outro texto presente nessa coletânea aqui, que em certo sentido também tematiza a impessoalidade, é um texto chamado Autoconstrução Facial. Nesse texto, a Mina argumenta que existe uma relação dialética entre o nosso rosto e a nossa personalidade, como se a nossa face estampasse a nossa personalidade, quem nós somos por dentro. O texto é bem curtinho e ele oferece uma espécie de instrução para estimular essa capacidade de revelação estética adequada dos nossos rostos, né? Uma revelação de quem nós somos pela nossa face, uma vez que a modernidade teria interferido nessa nossa capacidade, no nosso potencial de expressão, e nós deveríamos ter o direito de parecer quem nós somos. Enquanto o manifesto feminista, então, palpita sobre o corpo feminino, esse outro texto oferece um método que serve tanto para as mulheres quanto para os homens, ou seja, ele se preocupa com uma noção de impersonalidade humana, não apenas feminina. Mais uma vez, recuperando a pesquisadora Cristina Walter, os dois textos juntos, em suas ruminações sobre individualidade e personalidade, refletem a ambivalência inicial de Loy em relação a uma estética modernista da impessoalidade, bem como seu investimento gradual e crescente na noção de subjetividade humana e incorporação, personificação que ela propôs. Em outras palavras, agora eu falando, ela coloca a própria obra a serviço desse personalismo alternativo ou desse impersonalismo alternativo, inclusive a sua poesia também, que pode ser lida como contestadora daqueles papéis de gênero que ela afronta no manifesto feminista. Isso porque, em primeiro lugar, os seus poemas têm uma índole subversiva facilmente identificável na forma antes do conteúdo. Mais uma vez eu vou exaltar o pós-fácil da Maíra nessa edição, retomando um trecho em que ela aponta nos poemas da Loy a criação de uma poética própria, capaz de sustentar as próprias ideias por demonstração, por exibir que ali se faz algo com a linguagem via subversão dos modos de dizer. Então ela tem uma coisa, a Mina, na poesia, de desconstruir a sintaxe, de desordenar as orações, esse aspecto farsesco que eu estava comentando no início se deve bastante a isso. Ela trabalha muito com espaçamentos, né, espaços em branco nos poemas, formatações inusitadas, enunciados desprendidos do enunciador. Isso foi muito bem destacado pelo Lucas Bento Pugliese, em um artigo que eu vou deixar referenciado aqui também, mas enfim, ela tem toda uma arquitetura poética com artifícios que ostentam essa marca da quebra com o tradicional e a valorização da personalidade, valendo-se de diversas formulações do eu, muitas vezes se colocando como Mina Loy dentro dos poemas, em outras explorando a ficcionalização do eu lírico. Então, essa seleção de textos, embora curta, é muito, muito satisfatória, é muito maravilhosa em demonstrar alguns aspectos centrais da obra da Mina, que eu não conhecia até então,
E ao fim da leitura, esse título, né, Escritura Estilhaçada, acaba ganhando ainda mais significado pela constatação de que todos esses seus fragmentos textuais são afiadíssimos e espelham aquilo que existe de verdadeiramente pessoal na sua produção literária. Então ela tem essa coisa de destoar, embora ela se valha também da impessoalidade, ela destoa um pouco daquilo que se entende por impersonal na estética modernista. Então esse é um livro que eu indico muito para quem busca por leituras diferentes e para quem se interessa, é claro, pelo modernismo anglófono. Essa edição da Sem Cabeças está lindíssima, muito bem cuidada, tem ilustrações da própria autora, né, ilustrações que foram retiradas desses papéis, aqui tem facsímiles também, e ao final ainda tem os textos na língua original, no inglês. Então a gente consegue acompanhar a tradução de pertinho, muda aqui a cor das páginas quando chega na parte dos textos originais. Enfim, é um capricho só, apaixonante esse livro. E, enfim, é isso, essa é a minha indicação de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere apoiar o Literatame para que o canal continue divulgando, produzindo e publicando conteúdo literário gratuito. Inscreva-se se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Também não deixe de me dizer se você já leu a Mina ou algum outro autor do modernismo anglófono que você me indique. É isso, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!